Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na Sua Casa. Hoje nós vamos fazer um pensamento bíblico baseado em três partes do Novo Testamento, né? A primeira se encontra em Mateus, no capítulo 3, do versículo do 1 ao 2. A segunda se encontra em Lucas, no capítulo 3 também, do versículo de 7 a 9. E a última se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, escrito por São Lucas, no capítulo 13, do versículo de 1 ao 5. Hoje nós vamos meditar sobre os textos bíblicos e um pensamento ou textos motivacionais ou textos de pensamento positivo usados em muitas pregações, em muitas exposições bíblicas. Textos motivacionais procuram motivar as pessoas e tem a sua parte boa, porque você se sente motivado a conseguir algum ideal, a conseguir fazer um curso. Normalmente são usados por vendedores, textos motivacionais, não é? Para que eles se motivem a vender as suas mercadorias, né? Pensamento positivo é você pensar positivo para conseguir alguma coisa. Mas quando esses textos motivacionais, esses pensamentos positivos entram nos estudos dos textos bíblicos e são usados nas exposições bíblicas, eles podem nos levar a certas confusões. Isso que nós vamos meditar hoje. Vamos usar como exemplo, hoje quando nós estamos fazendo esse vídeo, não é? Está tendo as Olimpíadas em Tóquio e várias modalidades esportivas estão sendo praticadas ali. Existem vários atletas. Vamos usar um exemplo de um atleta que pratica corrida. Ele pratica corrida e ele tem um corpo, ele tem a musculatura ideal para a corrida. E ele tem um treinador muito animado com ele. Só que ele tem uma mania, ele coleciona pedras. E as pedras têm um certo peso, mas ele não anda sem aquelas pedras. E ele sempre leva aquelas pedras numa mochila nas costas. Para onde ele vai? E ele não quer correr sem as pedras. E o seu treinador procura orientá-lo que ele não deve correr com as pedras, porque aquilo atrapalha a sua corrida, a sua velocidade e não permite que ele tenha o desempenho que ele deveria ter. Bom, quando o treinador fala isso, ele troca de treinador. Até que ele consegue treinadores que não pedem para que ele tire as pedras das costas. Só que ele nunca consegue chegar em primeiro lugar. Às vezes ele não consegue nem chegar. Mesmo assim, ele gosta dos treinadores que não ligam para as pedras que ele carrega, não é? Então, ele quer treinadores que façam com que ele vença as competições de corrida, mas que também não ligam, não pedem para que ele tire as pedras das costas. Ele quer as duas coisas, ele quer levar aquelas pedras pesadas nas costas, porque ele ama e não quer ficar longe delas, mas ao mesmo tempo ele quer ser vencedor na corrida. E é esse tipo de pensamento que nós vamos colocar hoje em confronto com os textos bíblicos que nós vamos ler. E vamos tentar chegar a uma conclusão positiva sobre isso. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse dia, por todas as bênçãos, Pai. Eu peço, Senhor, que nos ajude a entender a sua palavra, que possamos aplicar no nosso coração. Tira de nós, Senhor, por favor, toda rebeldia e que nós possamos amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. E ao Senhor em primeiro lugar. Peço que abençoe cada pessoa que está ouvindo o vídeo, que possa receber as suas bênçãos e ficar firme na fé. Em nome de Jesus, amém. Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Lucas 3, do 7 ao 9. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão.
O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Lucas 13, do 1 ao 5. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido desta maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, hoje nós, vez ou outra, vemos pessoas falarem de Jesus, da Bíblia, não é? Através da internet, em programas, não é? E muitas pessoas usam e são vistas por milhares de outras pessoas, não é? Porque é agradável. O que elas falam? Jesus hoje entrará na sua casa e lhe dará vitória, realizará todos os seus sonhos. O outro fala assim: você vai conseguir ficar rico, você vai conseguir aquele emprego que você deseja, tudo vai dar certo. Bom, isso são palavras motivacionais e pensamento positivo, não é? O que tem de errado nisso? As pessoas gostam disso. Mas vocês imaginam João Batista dando uma mensagem dessa assim: arrependei-vos, arrependei-vos, o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Larguem os seus pecados, arrependei-vos. Vocês imaginam João Batista pregando e as pessoas vendo uma outra pregar que Jesus vai entrar na sua casa e vai lhe dar vitória porque você é tão especial, porque você é tão bom, não é? Que você é tão especial assim que, nossa, você imagina que ninguém ouviria João Batista. Porque a pregação de João Batista é uma pregação contra o pecado, orientando as pessoas que o machado está colocado à raiz da árvore. E toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as pessoas devem se arrepender dos seus pecados. Essa não é uma mensagem de pensamento positivo ou motivacional. Quando nós demos o exemplo do atleta que carrega as pedras, nós queríamos dizer o seguinte: na vida cristã, muitas pessoas não querem largar o pecado. Não é o pecado que cometemos eventualmente, uma vez ou outra, aqueles pecados que nós até depois pedimos perdão para Deus, um momento de raiva, um momento de fraqueza. Não, são pessoas que pecam mesmo. Cristãos que adotam a violência, a desonestidade, adotam até mesmo a prostituição como meio de vida, adotam a enganação, usufruem de forma errada do dinheiro de outras pessoas, fazem um monte de coisas que não condiz com a vida cristã. Mas quando eles estão ouvindo uma mensagem cristã, o que eles ouvem? Jesus vai entrar na sua casa e você será hoje um vencedor. O que ele entende? Que aquele pecado que ele pratica não impede que Jesus o abençoe como ele gostaria de ser abençoado. Mas aí existe a mensagem de Jesus, não é? Que nós lemos agora em Lucas 13, do 1 ao 5. O que aquela mensagem dizia? Dizia que 2 fatos que haviam acontecido em Jerusalém, que eram motivo de conversa do povo. Existia aquele zum, 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 as pessoas estavam espantadas. Primeiro, a torre de Siloé havia caído, não é? E no que ela caiu, ela matou 18 pessoas. E outras eram pessoas que estavam oferecendo sacrifício religioso, não é? Segundo a tradição judaica da época, e haviam sido mortos por soldados de Pilatos, segundo o texto, por ordens de Pilatos, governador romano da época que estava na Judeia. E essas pessoas mortas pelos soldados, e essas pessoas, outro fato também, as pessoas que haviam morrido devido à queda da torre de Siloé, Jesus falou: elas não eram mais pecadoras do que vocês. Vocês também são pecadores, e se vocês não se arrependerem, como elas morreram, vocês vão morrer
no pecado de vocês. Porque Jesus morreu na cruz, mas é necessário o arrependimento dos pecados. Eu não posso ser um cristão e andar com um pecado de estimação. Eu tenho que fazer a minha autoavaliação. Eu tenho que ver como eu procedo, os valores que eu tenho, as palavras que eu digo, se são palavras de amor, de concordância, de bondade, de união, ou se eu pratico racismo, se eu pratico a violência, se eu quero matar, destruir, bater naquelas pessoas que pensam diferente de mim, não é? Se eu acho que uma pessoa pobre é menos que uma pessoa rica, se eu vejo distinção entre uma pessoa de um país ou de outro, muitas coisas que pessoas que não conhecem Jesus praticam, porque elas não conhecem o amor. Mas um cristão ter uma vida dessa, com esses valores, né? Gostam de brigar, humilham as pessoas quando essas pessoas são menos, assim, vamos dizer, estão numa situação menos favorável financeiramente que elas. São pessoas que têm um comportamento que nada lembra a Cristo. E um cristão, ele deve ser discípulo de Cristo, parecido com Jesus. Isso quer dizer amoroso, bondoso. Ele deve promover a paz entre as pessoas, ele deve orar por todos, ele deve honrar a Deus com os seus atos, não é? E não apenas ter uma religião, por quê? Porque a religião que ele for, ele pode ter aquele treinador que vai deixar com que ele tenha esse pecado, porque o treinador não liga se ele não vai chegar. O treinador quer apenas que ele pague o treinador. Então ele não vai nunca falar do pecado, ele vai fazer uma pregação agradável, uma pregação que arraste multidões. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir coisas agradáveis. As pessoas querem ouvir que elas são especiais, que elas já estão no céu, que elas são perfeitas, que elas são um povo escolhido. Mas não é assim, não é? Nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós não podemos ter o pecado de estimação. Nós temos que avaliar a nossa vida, porque aquele corredor, para ganhar os prêmios, para chegar em primeiro lugar, ele tem que largar aquelas pedras. Ele não pode carregar as pedras na corrida. As nossas pedras são os nossos pecados que insistimos em levar. Porque qual é a nossa desculpa? A nossa desculpa é que Deus não liga tanto para esse pecado não é nada, Deus me conhece, não é? Isso aqui não é nada. Eu tenho lá uma venda e roubo no quilo dos alimentos, mas Deus sabe que eu preciso roubar um pouquinho, então eu não confio na bênção de Deus, ainda tripudio em cima daquilo que eu faço, justificando a mim mesmo pelos meus atos, não é? Porque eu tenho um relacionamento íntimo, mesmo sendo cristão, sem ser casado, porque Deus me entende. Mas por que eu não caso então? Porque na verdade eu justifico o meu pecado e ainda me acho no direito de achar que Jesus vai entrar na minha casa e vai me coroar de bênçãos, como se eu estivesse debochando até do seu sacrifício na cruz. Isso não é correto. Eu tenho que entender uma coisa: a vida cristã é uma vida de meditação na palavra, e eu preciso colocar essa palavra em prática na minha vida e não adotar o pecado ou ficar acariciando pecados que vão me atrapalhar, como aquele corredor carregava as pedras. Eu preciso pensar naquilo que Jesus falou. Eles não eram mais pecadores que vocês que não morreram, mas se vocês não se arrependerem, esse é o problema, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês morrerão em seus pecados. Então Jesus morreu na cruz, nós temos a graça, mas precisamos entender o seguinte: precisamos nos arrepender dos pecados, porque senão eu estaria debochando de Deus, achando que eu tenho uma vida de qualquer maneira e vou chegar em primeiro lugar na corrida. Não vou, né? Jesus não vai entrar na minha casa e presentear o meu pecado, minha vida de pecado, porque não é aqueles pecados que nós cometemos eventualmente, são pecados que eu insisto em cometer, insisto em fazer. Por isso é necessário que eu leve Jesus a sério, que eu pense na minha vida. Jesus quer me abençoar. O pecado só me traz peso, só me traz atraso. Eu penso que eu estou ganhando, eu só estou perdendo, porque a bênção de Deus enriquece e não causa dores.
A bênção de Deus pode vir para mim, mas eu preciso, na presença de Deus, jogar fora o meu pecado. Amém? Amém. Então, amigos, esse foi mais um vídeo do canal Evangelho na Sua Casa. Eu peço que você dê um like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal e você vai conhecer todos os vídeos que já temos. Nós temos, essa semana agora, vai fazer 2 anos que nós gravamos vídeos. Amém? Amém. Pedimos que você também ore pelo nosso ministério. E a mensagem de hoje é uma mensagem muito importante, e como todas, né? Que fala sobre abandonar uma vida de pecado. Então a gente não deve ficar carregando o pecado nas costas, né? Que nem o exemplo que o Alexandre deu. E às vezes a gente pode pensar assim, mas o que é pecado, né? Pecado é desobediência, é errar o alvo. Então se você tem dúvidas numa situação, fala assim, não sei se isso é pecado. Se você conhece Jesus, pensa, o que Jesus faria no meu lugar? Amém. Que atitude Jesus teria naquela situação? Aí você vai ter a resposta se aquilo é certo ou não. Amém? Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.